O amor é uma energia unificadora, harmonizadora, que ou se manifesta no agora ou não se manifesta. E normalmente não se manifesta nas nossas vidas, por quê? Porque nós vivemos travados, vivemos querendo sofrer por antecipação, ou até buscamos um prazer imaginário sem perceber a beleza que existe no agora. É incrível o tanto que nós somos acostumados a viver por antecipação. Tudo é filtrado pelo pensamento. Me agrada, não me agrada, quero, não quero. E com isso a gente está sempre consumindo a nossa energia nesse processo do pensamento, que é, por natureza, memória. Então, a memória, esse computador fantástico que a natureza nos dá, que tem N finalidades na nossa vida prática, na nossa vida material, na nossa vida profissional. O exercício da imaginação, que é essa viagem pela memória, ele é sempre um sair do agora. Então, ele precisa ser usado nas coisas em que deve ser usado. Nas coisas práticas, nas coisas do dia a dia. Ele é que nem um computador, você não precisa lá da sua agenda para programar a sua vida material. Assim é a memória. Ela tem essa função. Agora, para descobrir a verdade, para descobrir um viver feliz e harmônico, para descobrir o que é amor, esse computador precisa estar quieto, sereno, tranquilo. Porque quando ele está naquele jogo de imaginação, que é o prazer e a dor, filtrando o que me é agradável, o que é desagradável, ele, na verdade, ele está enclausurado naquilo que a gente chama de ego psicológico. Enclausurado porque ele não vê as coisas por inteiro, ele não vive o agora em toda a sua plenitude. É possível viver sem medo? O Krishnamurti fala sempre que se você compreender por inteiro a natureza do medo, você se livra dele definitivamente. Mas é importante compreender que nós não somos apenas corpo, não é? Nós somos emoção, nós somos pensamento e talvez algo mais. E se a gente não aprender sobre essa máquina, a gente pode ficar falando infinitamente sobre o medo, a gente pode querer se livrar de algum medo particular. Tem gente que tem um medo pavoroso de lagarta, tem gente que tem um medo terrível de alguma outra coisa, é um medo específico, alguma coisa que ficou marcada fortemente na memória da pessoa. Mas é preciso perceber que todo medo é um sofrer por antecipação. Se você vive no agora, pode acontecer alguma coisa no agora que te traga dor. E aí você vai viver a dor e ela vai passar. Se você deixar. Né? Porque tem gente que nutre a dor, que alimenta a dor. A autopiedade, né? Coitado de mim, essa coisa toda é o pensamento alimentando a dor. Quando a gente não alimenta a dor, mas também não foge dela, ela vem e vai. O problema não é a dor. Às vezes ela é até saudável. A dor física, em algumas circunstâncias, ela é um alarme que o corpo está dando, dizendo, alguma coisa está em desordem, tem que consertar. E a dor psicológica já é naquele sentido do ego, das nossas projeções e das nossas frustrações, das nossas decepções em relação àquilo que a gente queria.
A dor psicológica sempre tem a ver com o nosso desejo. Isso aí perguntaram para o Buda 2.600 anos atrás. Qual era a causa da dor? Qual era a raiz da dor? E ele disse, a causa da dor é o desejo. Então, quando morre alguém e eu sofro, na verdade eu sofro porque eu queria que continuasse. É o meu querer que é o sofrimento. Agora, se eu aceito naturalmente, se eu vivo uma vida desapegada, desprendida, o que não quer dizer indiferente, mas se eu tenho plena consciência de que essa vida material é passageira, que nós estamos aqui por um tempo muito breve, e se eu compreendo que isso faz parte da vida, que é natural que seja assim, e se eu aceito essa verdade universal, se eu descubro essa verdade, né? Porque não adianta aceitar intelectualmente, se eu descubro através da minha percepção de que essa vida é uma mera passagem, e uma passagem que a gente, diga-se de passagem, a cacofonia, passa muito mal porque a gente passa sofrendo, a gente passa com medo, a gente passa travado. Se a gente se integrar nesse movimento e aceitar a morte como parte da vida, tão natural quanto o nascimento, nos desapegando, o que acontece? Ela deixa de ser um problema, né? E o sofrimento, ele é exatamente o nosso desejo de que as coisas sejam diferentes do que elas são. Quando a gente aceita as coisas como elas são, não há sofrimento. Aceita-se. O que é. Com os fatos não se briga. Não é assim? Agora, o problema todo é que nós não aceitamos os fatos. Krishnamurti diz o seguinte, a mente religiosa é uma mente factual. Ela se move de fato para fato. Mas nós sofremos por quê? Porque nós não aceitamos os fatos como eles são. Nós temos toda uma carga de desejo em relação aos fatos. E aí nós sofremos porque eles não são como a gente queria que eles fossem. Então, aprender sobre o medo significa aprender sobre o desejo. Porque medo é uma forma de desejo. Se não houver um querer que as coisas sejam de um jeito ou de outro, não há medo. É lógico que esse querer também é natural. Ninguém está propondo que nós sejamos sem desejo. Até porque desejo é energia. Desejo é vitalidade. Desejo tem a ver com a motivação das pessoas. E se a pessoa não tem energia, não tem motivação, a vida dela, ela vira uma vida vegetativa, né? Ela vira uma vida... Então, muitos ensinamentos ditos espiritualistas são de que a gente tem que extirpar o desejo. Aí o sujeito cria o desejo de ser sem desejo e fica se torturando. O que é, cá entre nós, uma ignorância. O desejo, ele existe para a gente aprender com ele. Ele está aí o tempo todo, como energia na vida. E ele em si não é um problema. O problema é o nosso apego à satisfação do desejo. Dizem que o sábio, ele está bem, quer quando seus desejos são atendidos, quer quando não. Por quê? Porque ele vive com os fatos. Aqueles fatos que ele pode modificar, ele vai e modifica. Pronto. Aqueles que ele não pode modificar, ele aceita.